Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer repetições em Kotlin utilizando a palavra reservada for e também os nossos conhecimentos de listas que eu apresentei para você no vídeo anterior. Se você acabou de chegar no canal, sinta-se em casa. Aqui, além de ser um espaço de ensino de programação, é também um espaço de entretenimento, em que eu e a Kizzy fazemos vários vídeos, em alguns formatos diferentes. Nós vamos continuar programando em um ambiente online em que você não precisa instalar nada para começar a aprender a programar em Kotlin. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um link para a versão final do código que a gente vai produzir. Então aqui está o site oficial da linguagem Kotlin. Se você já vem acompanhando, você já sabe que é só clicar aqui em Try Online que você vai cair no Kotlin Playground. Você pode fechar essa janelinha aqui, esse pop-up de cookies. E aqui tem um programa já válido que funciona. Se você clicar aqui no Run, ele exibe para você Hello World, aqui embaixo, beleza? Então eu vou começar com um exemplo mais básico, a forma mais simples possível, e depois a gente vai trazer a lista que a gente trabalhou no vídeo anterior, e depois finalmente a gente vai construir outra lista e fazer um exemplo mais complicado lá no nosso programa sobre o planeta estar dentro ou fora da zona de habitabilidade do seu sistema estelar. Vamos supor que a gente queira fazer um programa bem parecido com esse que a gente já tem, né? Exibir esse Hello World aqui, só que eu quero exibir esse Hello World várias vezes, né? Quero fazer uma repetição dessa mesma linha. Ao invés de eu chegar aqui e copiar, né, simplesmente copiar e colar esse Hello World várias vezes, eu quero ter uma forma de controlar quantas vezes ele vai ser exibido na tela. Então, para isso, a gente vai utilizar a palavra reservada for, que é o nosso objeto de estudo para hoje, vai abrir e fechar parênteses, e aí aqui dentro eu vou colocar o nome de alguma variável, tá? Vou colocar só i por enquanto. Depois eu coloco in, que também é uma palavra reservada. Então a tradução do for seria para, a tradução do i seria em, né? Então para i em um conjunto de valores, e agora eu vou arbitrar aqui dois números, então vou dizer que eu quero começar em 0 e terminar, por exemplo, em 7. Então, para i em 0 a 7, um conjunto que tem números de 0 a 7 inteiros ali, faço o seguinte. Então eu abro e fecho chaves e o que eu quero que ele faça, eu coloco aqui dentro das chaves. Pronto. Então o que eu estou dizendo é, para cada valor de i dentro desse conjunto de valores, ou seja, dentro de 0, 1, 2, 3 até 7, eu quero que ele repita essa instrução, que é exibir Hello World. Então vamos rodar isso aqui e ver o que vai acontecer agora. Então olha só, ele exibe para a gente aqui Hello World várias vezes. Quantas vezes? 8 vezes. Por que 8 vezes? Porque o i inicialmente vai assumir o valor 0, depois, aí vai rodar. Aí depois o i vai assumir o valor 1, aí vai rodar de novo. Ele vai assumir o valor 2, vai rodar de novo, e assim até o 7. Então de 0 a 7, inclusive, existem 8 números, certo? Contando 0 e contando 7, você vai ter 8 números ali dentro. Você vai exibir então Hello World 8 vezes. Legal. O que mais que a gente pode fazer aqui? Ao invés de exibir só o Hello World, eu posso querer exibir um número, né? Um número aqui, o próprio i, para a gente diferenciar cada uma dessas vezes que está sendo exibido, certo? Então eu coloco aqui o cifrãozinho, né? Que eu já expliquei para vocês. Quando você quer colocar dentro de uma variável, dentro de uma string, o valor de uma variável, você coloca esse cifrãozinho, depois você bota o nome da variável, e aí ele não vai exibir para você, então, i. Ele vai exibir o valor que o i tem. E aí a gente pede para rodar novamente, e você pode ver como que o valor de i está variando dentro daquele conjunto. Olha lá, 0, 1, 2, 3, até o 7. Bacana isso aqui. Agora vamos começar a complicar um pouco mais. Vamos trazer uma lista para dentro desse nosso programa. Eu falei para vocês no vídeo anterior sobre listas, que as listas seriam muito interessantes para a gente, porque elas vão nos permitir fazer um tipo de repetição, né? Fazer um tipo de repetição dentro do nosso programa. E é esse tipo que a gente está analisando agora, com for. Então, vou copiar aqui para vocês um trechinho de código, tá? Bem simples e bem parecido com o que a gente fez no último vídeo sobre listas. Tem uma lista que eu estou criando aqui, o nome dela é planetas, tá? Esse é o nome da minha variável. É uma lista mutável, ou seja, eu posso adicionar novos planetas depois, durante a execução do programa. E é uma lista mutável de strings, né? Porque eu tenho aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, nomes de planetas. E aí eu já mostro que ela é mutável, adicionando aqui na linha seguinte Saturno, né? Adicionando após a construção da minha lista, eu venho aqui, dou um add em Saturno, dentro de planetas. E aqui eu poderia exibir, então,
o planeta que está no índice 4, que seria então 0, 1, 2, 3, 4, Júpiter, e o planeta que está no índice 2, que seria a Terra, né, o terceiro planeta ali. Então, se a gente rodar este programa agora, a gente tem que ver então Júpiter, depois Terra e depois 8 vezes Hello World. Vamos ver se é isso aí que acontece. Tá lá, Júpiter, Terra e a nossa sequência de Hello Worlds. Ok. Essa sequência de Hello Worlds aqui já não é mais tão interessante para a gente. Eu vou querer fazer a repetição para exibir cada um dos planetas daquela lista. Então eu quero exibir agora desde Mercúrio até Saturno. Que tipo de adaptação eu tenho que fazer? Além de excluir o Hello World, eu vou colocar então print planetas, colchete, algum número, aqui dentro. Tá? E que número é esse? Esse número vai ser o próprio izinho que a gente vai poder variar de 0 até o último índice dessa lista de planetas. Legal? Então eu posso apagar aqui fora também. Se eu tentar executar dessa forma, a gente vai obter um erro, né? Por que a gente vai obter um erro? Vai chegar um momento em que, olha, ele está tentando o índice 6, mas não existe índice 6 nessa lista. Porque o tamanho da lista é 6. Então, eu tenho de 0 até o índice 5. E o 7, então, nem se fala, né? É ainda maior do que o 6. Então, tem que adaptar isso aqui para ir de 0 a 5. Né? Ter exatamente 6 vezes essa repetição para poder cumprir tudo dentro da lista. Então, agora sim, a gente consegue ver Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. O último elemento que tem naquela lista ali. Legal. Aí você vê e fala assim, pô, mas eu vou ter que colocar esse número 5 aí, esse intervalo na mão assim mesmo? Não, a gente pode fazer algumas melhorias. Você pode pegar uma variável n e dizer que essa variável ela tem o valor de planetas.size. Então, size vem do inglês de tamanho, tá? É uma coisa que você pode pedir à variável planetas, que é uma lista. Você pode pedir, olha, qual é o tamanho da lista? Quantos elementos existem aí? Tá? E aí a gente substitui, então, aqui o 5 por n. Se a gente tentar executar agora, vai obter um erro novamente. Por quê? Porque o tamanho da lista é 6 e ele vai tentar usar, então, índices de 0 até 6, como a gente estava vendo anteriormente, certo? Só que o índice 6 não existe, o último índice válido é o 5, já que a gente começa a contar do 0. Então eu preciso colocar n como planetas.size menos 1, tá certo? Então agora sim, se a gente rodar, isso aqui vai ser válido. Vai lá, Mercúrio até Saturno. Ok. Será que a gente pode melhorar isso ainda mais? Pode sim. Então aqui nessa área, nessa região que eu estou colocando de 0.n, né, isso aqui é uma notação de uma range. É um intervalo de valores em Kotlin. Tá? Então isso aqui é um conjunto de valores válidos para que a nossa variável i vá assumindo valores ali dentro. Mas eu posso passar outros tipos de conjunto de valores válidos, tá certo? Então, a própria variável planetas, a própria lista, ela tem para mim um conjunto de valores que representa os seus índices. E aí eu não preciso, então, dessa variável n, eu digo para ir tomar valores dentro dos índices de planetas. E aí quais são os índices válidos? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ela vai assumir em cada repetição e cada iteração, tá? Um termo que talvez você tenha que se habituar, esse termo iteração se refere a repetições dentro da programação. A cada iteração, o i vai assumir um valor válido dentro do conjunto de índices possíveis para a lista planetas. Então, eu posso executar aqui novamente, olha lá, de Mercúrio a Saturno de novo. Tá? Então, se eu continuar adicionando planetas aqui, né? Por exemplo, planetas.add Netuno, e executar, você vê que ele foi adicionado ali. Ok. Tem mais uma melhoria que a gente pode fazer? Tem mais uma melhoria que a gente pode fazer para esse caso, para esse programa. Fazer essa variável assumir os valores dentro do próprio conjunto de planetas. Então, eu não mais vou explorar os índices da lista planeta, mas eu vou explorar de fato os valores da lista planeta. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui. Para ir em planetas, exibe para a gente o i aí. Olha só. E aí faria mais sentido para a gente, né? Ao invés de colocar i, colocar então planeta. Então, para planeta em planetas, exiba o planeta.
Perfeito. Tá? Então chegamos a um programa bem bacana utilizando repetições. Agora, qual que é o passo além, passo mais difícil aqui para a gente? É a gente retornar àquele nosso programa que analisa se um planeta está dentro ou fora da zona de habitabilidade, né? E a gente estava analisando aqui o sistema solar. Então a gente verificava se ele estava, por exemplo, muito afastado do Sol para ter água líquida, né? Ele teria água apenas em estado congelado, ou muito próximo do Sol para ter água, então, só em estado de vapor, né? Não teria água líquida também, não poderia ter a vida da forma como a gente conhece. Então aqui está o programa que a gente tinha, tá? A última vez que a gente visitou esse programa foi no vídeo sobre funções, em que a gente aprendeu a fazer essa função aqui de estar na zona habitável, que recebe a distância do planeta em relação ao Sol e responde então uma dessas três alternativas aqui, né? Muito quente, muito frio ou dentro da zona habitável. Que tipo de repetição a gente quer fazer aqui? Dá para ver já por esses Ctrl+C, Ctrl+V aqui do código, né? Você olha para o código e você vê que a gente tem três variáveis sendo construídas com os valores das distâncias desses planetas, no caso Terra, Marte e Júpiter, ao Sol, e também três instruções de exibir na tela, em que a gente chama então para exibir a resposta de aplicar a função está na zona habitável sobre essas distâncias. Tá? Então a gente pode fazer o quê? Uma lista com os valores de distância dos planetas em relação ao Sol e depois rodar um for ali e colocar chamar essa nossa função dentro do for. É isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou criar aqui a lista distâncias e aí ela vai ser então list of, não precisa ser mutável, tá? E eu vou colocar os valores aqui dentro de distâncias. Então aqui está a distância de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, tá? Os 6 primeiros planetas em relação ao Sol. Você vê que tem uma diferença entre as distâncias que a gente estava usando antes, que agora está fazendo uma aproximação, tá? Eu estou utilizando as distâncias dessa tabelinha desse site aulasdefísica.com, tá certo? Então, questão de preciosismo aí. Legal. Agora, ao invés de ter essas três exibições aqui, de print ln para cada um desses caras, a gente pode fazer o seguinte. For distância em distâncias. Se você quiser economizar, você pode botar só um Dzinho aqui, por exemplo. Então, for d em distâncias, vamos fazer o quê? Vamos chamar a nossa função está na zona habitável. É uma função que recebe um inteiro que representa justamente essa distância em quilômetros. Vamos passar aqui, então, esse d, que é o nosso valorzinho inteiro. Tá? E aí eu posso excluir, então, essas coisas aqui. Pronto, apaguei. Agora, para que a gente veja a resposta, basta que a gente coloque aqui print ln, porque a nossa função ela não mais exibe, né? Ela apenas responde com uma string. Então, você pode ver o tipo de retorno dela aqui, string, e ela vai responder com uma dessas formas aqui. Então, a gente exibe aqui dentro da função main. Então, agora a gente pode executar e verificar. Olha só, então para a primeira distância lá, Mercúrio muito quente, água em vapor, Vênus também. A Terra está dentro da zona de habitabilidade, né? Zona habitável. Depois vem Marte, já começa a estar frio. E aí segue, né, Júpiter e Saturno também. Só que você pode achar assim, olha, pô, mas está meio chato, né? Porque você tem que ficar olhando para a ordem dos planetas. Que tal se a gente tivesse o nome dos planetas aqui junto também? Né? E aí usa o nome do planeta e usa a distância para a gente poder verificar, né, quem é quem. Então vamos fazer isso. Vamos ter uma outra lista aqui com o nome dos planetas. Vou trazer para vocês. Aqui está. Então coloquei mais uma variável. Dessa vez ela se chama planetas. Você já está habituado com ela. É uma lista, coloquei aqui imutável, tá? Que tem de Mercúrio, Vênus, Terra, todos eles na mesma ordem. Então eu tenho os índices sincronizados, né, da lista de planetas e da lista de distâncias. E aí, então, agora faz sentido para mim, por exemplo, ao invés de fazer o D assumir valores dentro do conjunto de distâncias, fazer uma outra variável, chamada de I, assumir valores dentro do conjunto de índices. E aí eu posso escolher tanto os índices de distâncias quanto os índices de planetas, porque eles têm exatamente a mesma quantidade de elementos. Então, fazendo assumir dentro do conjunto de índices, eu posso acessar a distância a partir de distâncias indexado pelo I, e eu também posso acessar o planeta, né? E aí eu posso colocar aqui então o seguinte,
vão exibir uma string que é da seguinte forma. Eu coloco aqui o símbolo do dinheiro, abro e fecho chaves, porque vai ser uma expressão complexa que eu quero que seja substituído o valor ali. Qual que é o valor que eu quero substituir? O nome do planeta, então planetas que está no índice I, e depois coloco a resposta para essa pergunta, se ele está na zona habitável ou não. Então faço o mesmo procedimento, símbolo do dinheiro, como é uma expressão complexa, abro e fecho chaves, e aí coloco aqui dentro a chamada função, que está na zona habitável, e passo distâncias com esse mesmo i. Então eu uso o mesmo izinho para poder indexar tanto a lista de planetas quanto a lista de distâncias. E aí agora sim a gente pode pedir para executar novamente, e temos a forma final deste programa por enquanto. Mercúrio muito quente, água em vapor. Vênus muito quente, água em vapor. Terra dentro da zona habitável. E de Marte até Saturno, todo mundo é muito frio, a água estaria congelada. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido como que você pode utilizar o for em Kotlin para realizar repetições. Tanto utilizando um conjunto de valores de índices, né? Ou você coloca um número lá, faz um range, né? 0, um lugar final, ou utilizando realmente listas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.